Oi, gente, boa noite. É o nosso terceiro dia da Semana Santa. A Semana Santa é amor escrito com sangue. Esse é o nosso terceiro tema. Nosso terceiro tema é Cristo, nosso substituto. E o nosso verso de hoje está lá em João 1:29. Está escrito lá: Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vocês podem também repetir esse verso comigo. Eu vou ler mais uma vez. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma atividade que a gente pode fazer relacionada a esse verso é escrever ele num papel e colar ele em algum lugar. Por exemplo, na geladeira você pode fazer isso. Então você pega um papel, pode ser um papel simples, mas você pode até decorar ele depois, pintar ele de lápis de cor, escrever em letras bem bonitas e colar na geladeira com um imã. Com imã. Pega um imã e coloca, prende na geladeira para você poder sempre lembrar. Ok? E a nossa história de hoje, ela é uma continuação da história de ontem. Então, ontem a gente falou sobre a criação e hoje a gente vai continuar falando sobre o Éden. A nossa história de hoje continua lá dentro do Éden. Então, Deus criou o Éden, colocou Adão e Eva lá dentro para viverem dentro do Éden. Mas aconteceu alguma coisa lá dentro do Éden, depois que Deus colocou eles lá dentro. E a gente vai ver o que aconteceu. Mas pra gente descobrir o que aconteceu, eu vou ler pra vocês lá na Bíblia. Então eu vou pegar minha Bíblia aqui. Essa aqui é a minha Bíblia. Vocês peguem a de vocês, mas a gente vai ler o que tá escrito lá. E a gente vai ler em Gênesis 2, de 15 a 17. E eu vou ler pra vocês, vocês podem ler aí na Bíblia de vocês. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, ele criou o jardim do Éden, colocou Adão lá dentro para cuidar do jardim do Éden. E o Senhor lhe deu esta ordem. Deus mandou para ele fazer. Toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, ele podia comer toda fruta, toda árvore lá dentro. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele deu uma ordem só para Adão. Muito simples. Ele podia comer de tudo que tinha lá dentro. Só não era para ele comer da árvore do bem e do mal. O resto ele estava livre para ele comer. E ele podia ficar lá o resto do tempo que ele quisesse. Então, mas acontece que Adão, ele tinha uma companheira. Ele tinha uma companheira, o nome dela era Eva. E eles viveram lá, estavam vivendo. E um dia aconteceu que Eva, caminhando entre as árvores do jardim, entre as flores do jardim. E lógico, lá dentro do jardim, tudo era perfeito. Não havia sofrimento, não havia dor, não havia flores murchando, não havia árvores morrendo, nem animaizinhos morrendo, era tudo lindo. Os animaizinhos não morriam, eles não morriam, Adão e Eva não morriam, eles não sentiam dor, eles não precisavam se preocupar com nada, porque Deus tinha feito tudo perfeito. Mas acontece que a Eva acabou que chegou num lugar e encontrou uma árvore bonita. Mas mais do que isso, tinha nessa árvore uma serpente muito bonita. Vocês já viram uma serpente, uma cobra? Eu já vi uma cobra. Na verdade, eu já vi várias cobras. Porque eu precisei trabalhar num lugar que tinha algumas cobras. E eu precisava cuidar de algumas delas. Mas enfim, algumas delas não são muito bonitas, mas ali na nossa história do Éden, conta-se que essa serpente, ela era maravilhosa, ela era grande, muito colorida, cheia de brilho e ela tinha asas, então ela conseguia voar. Hoje as cobras não voam mais, mas naquela época elas voavam. Imagina só, você andando por um jardim e encontrar uma árvore e nessa árvore ter uma cobra, uma serpente toda bonita, colorida e ainda que voa.
Eva ficou encantada, mas a gente sabe que na verdade quem estava naquela serpente era Satanás. E Satanás, com uma conversa que ele tem, foi conversando com a Eva e falando que não tinha muito a ver a história que Deus tinha contado para ela, que na verdade a história de morrer não era bem assim. E a Eva também era muito ingênua, tinha ali pouco tempo de vida. E a serpente, que era Satanás, já era muito esperta. Foi falando aqui, foi falando ali, que dava para comer. E a Eva viu aquele fruto que também era muito bonito. O que a Eva fez? A Eva acabou comendo um pedaço desse fruto. Mais que depressa, Eva comeu o fruto e foi e levou para Adão também comer esse fruto. Então Adão foi, tomou esse fruto e comeu esse fruto. Logo que eles comeram esse fruto, sabe o que aconteceu com eles? Eles ficaram morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Eles não conseguiam olhar um para a cara do outro. Eles faziam assim, ó. Eles estavam com vergonha um do outro. Você sabe por quê? Porque quando eles comeram a fruta, eles começaram a entender o que era o certo e o que era errado. Porque até aquele momento eles não precisavam saber. Porque Deus não precisava falar isso para eles e eles não precisavam saber disso. Mas eles comeram a fruta. E a hora que eles comeram a fruta, eles começaram a entender. E eles ficaram com vergonha. E sabe o que eles fizeram? Perceberam que eles estavam sem roupa. Foram correndo, pegaram umas folhas e fizeram uma roupa toda de folha, de árvore, cheia de folha para cobrir o corpo deles, para eles não terem vergonha e poderem ficar perto um do outro. Mas sabe o que aconteceu? Deus sabe de tudo. E ele foi lá conversar com Adão e Eva. E quando ele chegou para conversar com Adão e Eva, ele perguntou para Adão e Eva se estava tudo bem. E sabe o que aconteceu? Deus sabia que não estava tudo bem. Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas ele perguntou mesmo assim para Adão, mesmo sabendo que não estava tudo bem. Então eles tiveram que falar para Deus o que tinha acontecido. Tiveram que falar para Deus que tinham comido a árvore que ele proibiu de comer. E que agora eles estavam ali vestidos porque estavam com vergonha de deles e de Deus, porque sabiam que tinham ficado sem roupa ali, que estavam sem roupa, tinham que se vestir, porque eles já sabiam o que era certo e errado, porque eles cometeram um erro, eles desobedeceram a Deus. E daí, sabe o que aconteceu? Deus precisou fazer uma coisa muito importante naquele momento. Ele precisou ensinar uma coisa muito importante para Adão e Eva naquele momento. Uma coisa que a partir dali mudaria a terra para sempre. Ele precisou fazer um sacrifício. E como que ele fez esse sacrifício? Até aquele dia não havia tido nenhuma morte, mas ele precisou fazer um sacrifício. E o que ele fez? Ele pegou um animalzinho, ele pegou uma ovelhinha e ele teve que fazer um sacrifício, teve que matar a ovelhinha por causa do pecado que Adão e Eva cometeram. E sabe o que ele fez? Fez vestes de couro de animal para Adão e Eva, para eles se vestirem. Uma roupa de couro de animal, para que eles tivessem roupa, cobertura, para poder cobrir o corpo deles. E sabe o que significa esse cordeirinho? Esse cordeirinho significa que a partir daquele momento, Jesus um dia também viria para salvar e cuidar de nós e limpar os nossos pecados. Porque Jesus, ele significa cordeiro, é o nosso cordeiro. Ele foi o nosso substituto. Ele é o nosso cordeiro.
E Jesus é o único que pode limpar os nossos pecados. Tudo bem? Entendido? Ele que veio para salvar. Foi ali que foi feito, foi ali naquele momento que Deus mostrou que um dia Jesus viria. Foi naquele momento que foi feito o sacrifício daquela ovelhinha que ele já sabia que um dia Jesus viria para salvar nós e que ele seria o cordeiro que salvaria o pecado de todos nós. E foi isso que Jesus fez. E em breve ele vai voltar para ele salvar, levar todos nós, para salvar nós de todo esse mal. Ele já salvou nós, já pagou todos os nossos pecados. E agora ele vai nos levar daqui para vivermos eternamente com ele. E era essa a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós temos mais uma continuação. Amanhã é o nosso 4º dia da Semana Santa. Espero que vocês estejam assistindo. Espero que vocês estejam gostando. Tá bom? Um beijo. Tchau.